A paz do Senhor, meus irmãos e amigos da nossa cidade de São Paulo. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouco sobre a nossa vida no campo missionário. Quero dizer para os irmãos que eu recebi um chamado missionário, eu tinha apenas de 14 para 15 anos, meus pais não são evangélicos ainda, e Deus me chamou para essa obra. E ali foi uma espera de quase 18 anos para Deus cumprir a promessa que Ele tinha na minha vida. Passei por momentos difíceis no início, mas pela misericórdia de Deus, Ele me sustentou. E fui para o seminário no ano de 2010 e fiz um preparo de um ano. Foi uma experiência assim, muito grande, um aprendizado grande também, que estive nesse seminário. Aprendi muitas coisas, uma experiência com Deus única, né? E dali, saindo desse seminário, fomos ter uma experiência transcultural na Bolívia. Um lugar que, quando eu cheguei, eu levei assim, um certo choque, porque não sabia falar o espanhol, nem conversar com o povo ali. Mas o nosso Deus, quando Ele manda, quando Ele nos chama, Ele nos envia e cuida. Porque quando eu cheguei na Bolívia, passei por uma comunidade ali indígena e o povo falava o espanhol muito pouco, mas o quechua. E eu tive uma experiência muito grande ali, quando eu fui trazer uma palavra no círculo de oração, e ali a maioria das irmãs de idade só falavam em quechua. E eu, muito pouco, bem ruim o meu espanhol, eu fui levar uma palavra. E aquelas irmãs entenderam em quechua e começaram a chorar. E falaram para a irmã que estava comigo, que eu estava hospedado na casa dela, que Deus estava respondendo uma oração que ela tinha feito há muitos anos atrás com aquela palavra. E eu glorifiquei a Deus, porque o nosso Deus, Ele é o dono das línguas, né? Mas a chama minha ardia dentro do meu coração para ir para o Amazonas. E Deus sabia do meu chamado para aquele lugar. Foi só uma experiência que eu tive de 3 meses na Bolívia. E chegando da Bolívia, foi quando houve um preparo assim maior para o nosso destino ao Amazonas. E irmãos, eu digo para os irmãos, a cidade, o estado do Amazonas é um estado assim muito carente, um estado muito hospitaleiro, mas porém é um povo assim muito sistemático. Eles têm um coração assim muito aberto para Cristo, mas para você levar Cristo até eles, você tem que conquistá-lo primeiro. E essa etapa é muito difícil, porque eles vivem o mundo deles, a cultura deles. E para mim foi assim uma experiência muito grande, porque eu sempre orava e pedia para o Senhor graça para que Deus nos ensinasse como conquistar um amazonense. Porque tenho até uma moça ali na nossa igreja, para os irmãos saberem que eles são assim, vivendo o mundo deles. Ela é conselheira no conselho tutelar, ela é presidente ali, ela tem seus 30 e poucos anos e ela nunca saiu do estado do Amazonas. Então os irmãos podem ter uma noção de que os mais velhos é pior ainda, porque eles não conhecem outras culturas a não ser a deles. Mas eu glorifico a Deus que Deus me deu graça para conquistá-los. Eu falo para os irmãos que Deus tem tido misericórdia de mim na cidade de Tefé, ali no Amazonas. 2 anos ali foram 2 anos de muitas bênçãos, muitas lutas, porque o missionário no campo sem luta, ele não tem vitória, mas muitas bênçãos também. E eu quero contar assim uma experiência para os irmãos que eu passei no ano de 2013, no final do ano, quando eu fui fazer o Natal Missionário das Crianças, numa comunidade chamada Genipaula. E quando saímos da cidade de Tefé, uns falam canoa, outros falam rabeta, e nós estávamos em 6 crianças, 8 crianças, melhor dizendo, e 6 adultos dentro daquela rabeta. E da cidade de Tefé até a comunidade de Genipaula são mais ou menos umas 2h30 no Rio Solimões. E de repente passamos uma comunidade chamada Porto Praia, tinha mais uma para depois chegar ao Genipaula,
a nossa canoa quebrou a palheta do motor e a canoa parou no meio do rio. E nós olhamos para um lado e para o outro, era só água, irmãos. E nós perguntamos: Deus, o que faremos agora? Fizemos um clamor e Deus ouviu a nossa oração e respondeu de imediato. Nos enviou uma canoa para que nos socorresse naquele rio, porque os irmãos sabem que os rios ali são muito grandes e quando vem a onda forte de um barco maior, a canoa vira. Nós estávamos no meio do rio. Então, são coisas que nós passamos no campo e vemos Deus nos socorrer assim de imediato. E eu glorifico a Deus, porque são experiências únicas que nunca mais apaga da memória nem do coração. E eu digo para os irmãos que o Senhor me levou para o Amazonas e me levou com o meu coração. Eu estou aqui nesses dias de férias, mas o coração está lá, desejoso de voltar e continuar a fazer o que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. Essa é uma das experiências e muitas outras. Quero mencionar que nós, nesse dia do Natal Missionário das Crianças, nós levamos alguns brinquedos e fizemos uma sacolinha de bala com pirulito e eu perguntava para a criança o que ela queria, se era o brinquedo ou se era o saquinho de bala, e a criança dizia para mim que preferia o de bala porque para ela era melhor que o brinquedo quebrava. Então, você agrada um amazonense com pouca coisa, irmãos. Mas eles requerem de nós muito amor e muita assim, dedicação a eles. E eu glorifico a Deus por eu estar naquele lugar, pela experiência que Deus tem me dado. A comunhão com Deus ali é única, irmãos. E eu sou muito feliz e grata a Deus por Ele cumprir o chamado na minha vida. Não sou melhor, mas sou uma das que Deus escolheu pela sua infinita misericórdia e graça de fazer a sua obra naquele lugar. Eu digo para os irmãos que o amazonense mora no meu coração. Às vezes eu brinco e digo que hoje eu não sou mais paulista, mas sim amazonense, porque o Amazonas já corre nas minhas veias. E eu, nesse momento, quero agradecer a vida de cada irmão que tem contribuído com essa obra. A SEMAD tem sido a minha família no campo missionário. Não tem faltado nada para mim, meu aluguel, a minha ajuda de custo tem assim chegado no momento certo. Tudo que eu precisei, tudo que assim eu almejei, com a ajuda da SEMAD, eles nunca me deixaram na mão e nunca me disseram não. E eu digo para os irmãos, você que é contribuinte da obra missionária, abraça. Se você tiver uma oferta para dar para algum missionário da SEMAD, entregue a eles, porque chega sempre na nossa mão. Sempre chega, irmãos. Sempre chega na nossa mão. E eu agradeço a vida de cada irmão também, principalmente que tem orado por nós, que estamos ali numa luta e numa batalha muito grande. As suas orações têm nos deixado de pé. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. E eu peço oração para vocês, que Deus continue usando vocês para nos abençoar e orar por nós. Apresenta-nos para que Deus nos dê saúde, nos livra de toda a enfermidade que tem no Amazonas, a malária, a dengue e outras coisas, nos livra de picada daqueles bichos, porque os irmãos sabem que o Amazonas é a terra dos bichos, né? Mas eu acredito que com as orações de vocês, Deus continuará cuidando de nós naquele lugar. Muito obrigado, irmãos, e que Deus abençoe a cada um de vocês.